Bom dia, meus amados irmãos e irmãs que têm estudado comigo, na verdade. E nós todos estudamos com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, que é o nosso mestre, que nos ensina todas as coisas, que nos garante vitória. Então, se aplique em estudar, procure as referências que eu deixo nos estudos, se alinhe com a palavra de Deus, para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, em todas as áreas, em todos os momentos. É isso que eu desejo para você, meus queridos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de mais uma arma poderosa, que é a espada do Espírito. A Bíblia diz que a espada, Paulo explicando para nós, na própria palavra, que a espada ela é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Os soldados romanos usavam duas espadas, uma longa, outra curta, usada em combates corpo a corpo. E aí ele exemplifica para nós que a espada de Deus é a espada do Espírito. Ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante de que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo está em Hebreus 4:12. E é a arma que Deus providenciou para o crente, para o filho de Deus, para o cristão, defender-se contra as investidas do inimigo. E como tal deve ser bem manuseada pelo Espírito que habita no seu e no meu coração, na vida do cristão, a fim de que possa produzir vida, produzir cura, separação do pecado. E eu quero também falar sobre um texto de Mateus 4, da tentação de Jesus lá no deserto. Vou falar com as minhas palavras. Nós vemos que o diabo conhece a palavra de Deus. E ele pode nos atacar o Filho de Deus, o crente em Jesus Cristo, tentando desvirtuá-lo pela própria aplicação da palavra, mas de uma forma errada, com fins de nos afastar de Deus, com fins egoístas, com fins escusos. Assim, não basta que eu e você, como crentes em Jesus Cristo, apenas conhecer a palavra. Ela deve produzir o efeito proposto por Deus e pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Só assim ela vai ser eficaz. Queridos, nós devemos estar em comunhão com Cristo, com a palavra, porque a palavra escrita é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos ter a palavra arraigada bem no fundo do nosso coração, fazer com que ela se torne parte de nós, vivendo diariamente de acordo com ela. Eu quero dizer para vocês que a pregação da verdade, a palavra de Deus, ela é uma arma eficaz contra o inimigo. Ela produz fé no seu coração, fé para a salvação e vida. A palavra de Deus, ela nos liberta, ela cura, ela transforma. E eu quero fazer uma ressalva: use a palavra de Deus e todas as demais armas espirituais que Deus já disponibilizou para você e eu resistirmos ao inimigo das nossas almas e vencermos as batalhas. Na condição de você e eu como guerreiros espiritual dos últimos dias, porque a vinda de Jesus está às portas, não é verdade? Eu e você devemos tomar a espada do Espírito e permitir, amados, que o Espírito de Deus retire das nossas vidas todo o pecado, toda a obra morta. E para isso você e eu devemos acolher a palavra de Deus no nosso espírito. Não é só memorizar a Bíblia. Antes de você e eu abrirmos a palavra de Deus para nós estudarmos, começarmos a ler, nós temos que pedir ao Espírito Santo que ele revele a verdade e que a própria palavra possa expor qualquer pecado que haja em nossas vidas. Temos que ser receptivos ao Espírito Santo, de quando ele nos revelar, obedecermos,
nos arrependermos, recebermos o poder do Espírito Santo em nós pela palavra para sermos vitoriosas. Jesus, ele é o poderoso guerreiro. Ele enfrentou Satanás lá no deserto com a espada do Espírito, diz a própria palavra, né? E Deus, ele determinou que a sua palavra fosse a autoridade suprema sobre a terra. A Bíblia diz que ela julgará os pecadores quando eles se apresentarem perante Jesus, na vinda de Jesus, na sua segunda vinda. A Bíblia diz que Jesus matará os ímpios pelo poder da sua palavra. E durante o tempo que Jesus viveu aqui nessa terra como um poderoso guerreiro, que manejava bem a espada, que é a espada, que era a palavra de Deus, em todas as suas batalhas, Jesus enfrentou o seu maior inimigo, e que é inimigo das nossas almas também, e o derrotou, porque Jesus sabia que ele era comissionado, enviado, ungido por Deus, pelo Pai, para destruir, amados, todas as obras do diabo. E sempre que Jesus deparava com as obras do inimigo, ele agia com uma autoridade sobre ele, citando a palavra de Deus. E a palavra que saía da boca de Jesus, que era a palavra de Deus, era como uma arma letal, que atingia em cheio o inimigo e o expulsava. A Bíblia, se você ler os evangelhos, você vai ver a toda a obra que Jesus fez. Os espíritos malignos, eles ficavam impotentes diante de Jesus. E Jesus os expulsava apenas com a palavra que saía da sua boca. Por onde quer que Jesus fosse, Jesus usava a palavra de Deus para destruir as fortalezas do inimigo. E Jesus, com a palavra de Deus, ele enfrentou o diabo e o derrotou. E Deus deseja que você e eu façamos o mesmo, que nós possamos enfrentar o inimigo das nossas almas, usando a palavra de Deus para destruir, para todas as fortalezas e vencer no poder e na autoridade do Espírito Santo que habita em nós. E Deus, ele enviou a sua palavra aqui na terra. E ela não vai voltar vazia. Deus deseja que a palavra esteja em você, porque ela é uma arma poderosa para expulsar o inimigo da sua vida. Então, como os soldados, a exemplo de que o apóstolo Paulo deu para a gente, falando dos soldados romanos, assim como o soldado nunca seguia para a batalha desarmado. O conselho da palavra de Deus para nós todos é que nós jamais deveremos enfrentar o inimigo sem ter conosco a palavra viva de Deus, que é toda a autoridade máxima aqui na terra. A Bíblia fala que Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome. Use essa arma poderosa. Ela é uma espada de dois gumes. E é ela que revela os enganos de Satanás e também o pecado nas nossas vidas. O nosso coração e a nossa mente, amados, eles são enganosos, diz o texto lá no livro de Jeremias. Mas nós temos em nós a palavra viva, a palavra escrita habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós. E a palavra não se esqueça. Eu sempre gosto de frisar e lembrar que a palavra escrita, a palavra de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, Filho do Deus vivo, e Ele está em você. Use essa arma com toda a autoridade que você já recebeu de Deus para vencer, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo, amém? Não deixe de dar um joinha e não deixe de compartilhar, sendo boca de Deus, passando à frente esses ensinamentos. Todos nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém?